Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h41, vamos a mais uma entrevista aqui no Primeiro Jornal, a Feira de Adoção de Animais, com as médicas veterinárias, supervisora do Departamento de Proteção Animal, Débora Calmã, e também a Beatriz Oliveira. Bom dia a vocês, obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia. Quando vai acontecer essa feira de adoção? Vai ser no dia 8, no domingo que vem, no Parque Municipal, perto da entrada antiga do Lajeado, das 13 às 16 horas. Bom, vocês já fizeram várias feiras dessa natureza, né? E como é que tem acontecido? O pessoal tem comparecido com a consciência da adoção segura, inclusive, né? Porque a pessoa responsável, né? Responsável, principalmente, porque tem gente que ainda pensa que o animal é um brinquedo e não é, né? O respeito ao animal é fundamental. Como é que vocês avaliam nessa experiência de adoção de animais aqui em Botucatu? Olha, o público dessas feirinhas ainda tem oscilado bastante, né? Tem algumas feirinhas que a gente fala que bomba, dá bastante gente, e a gente tem bastante sucesso nas adoções, e tem outras que nem tanto. Uhum. Agora, quanto às adoções, ainda a gente precisa trabalhar a consciência da população, né? Até por isso que a gente vem falar também do Dezembro Verde, sobre a conscientização em relação ao abandono e maus tratos. Que ainda tem muita coisa que a população precisa, que a gente precisa trabalhar com eles em educação e conscientização, né? Quando você fala de abandono, de repente a pessoa foi lá, conseguiu a adoção e depois de um tempo abandona esse animal? Isso, é porque, assim, quando a gente vai fazer uma adoção, a gente precisa pensar que é uma vida, né? Claro. E que ela vai ter requisições, alimentação, abrigo, pode ficar doente, vacinação anual. Cuidados, né? Isso. E a gente varia a nossa condição financeira, imprevistos acontecem. E às vezes acontece desse animal ficar doente, a pessoa simplesmente não tem condições de cuidar e abandona. Ou pegou o animal filhotinho, bonitinho, e ele cresceu. Né? E aí ele cresceu, já não cabe no espaço que a pessoa tinha planejado e ela abandona. Ou é um animal que de repente começou a interagir de uma forma que ela não esperava com um filho, uma criança, ela abandona. Então a motivação para abandono é bem variada. E como mudar isso? Na verdade, é pensar muito bem antes de adotar. Pensar que a vida tem imprevistos e pensar que se você tiver um filho, você não vai abandonar se ele não se adaptar no seu ambiente, por exemplo. Então, você tem um filho que ele é bagunceiro, você vai ter que tentar formas de conseguir educá-lo. Com o animal é a mesma coisa. Você não pode, só porque ele tá agressivo ou porque ele é um filhote que ele tá estragando as coisas mais do que você planejava, você vai abandonar ou você vai tentar doar ele para outra pessoa sem tentar, de fato, consertar isso, né? E pensar muito bem, principalmente o que a gente vê muito, é mudança, às vezes, de casa. A pessoa, não, porque minha casa é ótima, tem um quintal, vou adotar um pitbull. Daí, depois de uma semana, e agora me surgiu a oportunidade de um apartamento, eu não tenho mais o que fazer com esse animal. E aí a pessoa simplesmente ou abandona, ou liga pra gente desesperado, vocês recolhem? Ou liga pro centro de acolhimento de animais, vocês recolhem? E a gente explica que o nosso trabalho não é esse, e que cada pessoa que adotou um animal, ou acabou resgatando um animal de rua, essa pessoa que é responsável por esse animal e por o que vai ter que fazer com ele posteriormente. Existe a adoção por impulso? De repente, que belezinha, tem um filhote aqui, eu vou adotar. Muito, na verdade, o que mais tem é isso. Quando é filhote, principalmente. Os animais adultos, nem tanto. Normalmente, adulto, a pessoa pensa um pouco mais, né? Agora, quando é filhote, porque é bonitinho, é fofinho, parece muito inocente, não vai estragar nada, aí o que mais acontece é isso. Ainda mais quando tem criança em casa. Muitas vezes a pessoa quer adotar um animal porque vai ser companheirinho do meu filho e acaba adotando. Aí depois vê um animal que achava que... Porque muitas vezes a gente também não tem ideia se o animal vai crescer muito. A gente não tem, às vezes, o pai e a mãe. Ou qual vai ser o temperamento desse animal. Ou qual vai ser o temperamento, exatamente. Então, pensando em tamanho, muitas vezes a gente fala, olha, aparentemente é porte médio ou aparentemente é porte grande. A gente já tenta, né, dar um spoiler aí pra pessoa o que aconteceria.
Mas às vezes a pessoa só ignora, porque fala, ai que bonitinho, tão pequenininho, de repente ele fica enorme e foge dos seus planos. Dobra de tamanho em 3 meses. Dobra, às vezes quintuplica. Nossa, a gente teve uma vez uma filhotinha que ela tinha acho que uns 4, 5 quilos, não, nem isso, acho que uns 3 quilos, e a gente mesmo jurava que não ia ficar tão grande. A gente encontrou depois no mutirão de castração, o cachorro tava com mais de 20 quilos. Daí ainda o tutor falou, ele cresceu um pouquinho mais, né? Nossa, cresceu. Saí do apartamento, comprei uma casa. Inverti. Ainda se todo mundo fizesse isso, né? E nessa feira de adoção, os animais que estão ali foram abandonados ou já sofreram maus tratos? Nessa feira que nós vamos fazer agora em dezembro, vão estar 2 departamentos juntos organizando. Então, nós, o Departamento de Proteção Animal, que trabalha com fiscalização de maus tratos na cidade de Botucatu, e o pessoal do Centro de Acolhimento de Animais. O pessoal do Centro de Acolhimento, eles trabalham não necessariamente animais abandonados, mas animais que são errantes. Talvez o pai e a mãe um dia foram abandonados e eles foram os filhotes que estavam ali, né? Ou são abandonados mesmo, mas que não foram identificados tutores. E no nosso caso, a gente tem animais que foram abandonados e que nós identificamos os tutores e mandamos para inquérito policial. E não só abandono, né? Daí situações de maus tratos um pouco mais complicadas, de negligência ou de agressão, maus tratos mais complicados. Essas 2 situações têm aumentado em Botucatu, tanto abandono quanto maus tratos? Eu não sei dizer se aumentou ou se fica mais evidente, porque agora tem o departamento que faz essa fiscalização. Existe mais denúncia, inclusive. Sim. A gente tem, assim, para se ter uma ideia, ano passado, o departamento foi criado em 2022 com a Lei Municipal 6.315. No ano passado, a gente já teve um número geral de denúncias, de 900 denúncias. Esse ano ainda não finalizou e a gente tem 1.200. Gente. Já quase em 1.300. Então, é exponencial o aumento, né? Entendi. E quais são as principais denúncias que vocês observam? Que tipo de maus tratos? O que mais chega pra gente é suspeita de abandono e animal solto na rua. E aí tem aquelas coisas de, a gente não sabe o que está acontecendo, se tem água, se tem comida, porque chora muito. E aí a gente precisa filtrar se de fato é maus tratos ou se é só uma perturbação de sossego. Mas é o que mais chega mesmo, é animal solto na rua. E esses animais que estarão disponíveis nessa feira de adoção, eles são castrados, microchipados, vacinados? Qual é a situação desses animais? Sim, todos os animais, quando passam tanto pelo Centro de Acolhimento quanto pelo Departamento de Proteção Animal, eles são... Primariamente, todos os exames são feitos, então o animal ele tem que estar saudável. Então, ou se, por exemplo, a gente nem tanto, mas às vezes o centro de acolhimento está fazendo um tratamento, uma pessoa quer muito adotar, a pessoa se falar, não, quero continuar o tratamento dele, por exemplo, a pessoa assina um termo de que vai continuar o tratamento desse animal, e esse animal ele é monitorado posteriormente. Mas a gente, normalmente o animal ele já está tratado com todas as medicações, enfim, com medicações contra pulgas e carrapatos, vermífugos, vacinas, já é castrado, é microchipado. Então, isso é o nosso padrão na hora de fazer a adoção e no centro de acolhimento de animais também. Todos os animais já passam por todos esses processos. Normalmente, quantos animais são colocados para adoção nesse tipo de feirinha que vocês realizam e quantos não são adotados, né? E que, de repente... Vão para onde depois disso? Então, varia bastante. Depende da quantidade de pessoas que vão trabalhar na feirinha, por exemplo. Então, a gente consegue colocar normalmente um animal, porque a gente tem muitos animais que são grandes. Entendi. Os animais grandes a gente fica segurando em coleira, em guias, para a população acabar encontrando com eles. E os filhotes a gente coloca normalmente em cercados, aí é mais fácil de manejar. Uhum. Agora, os cachorros grandes, a gente tem feirinha que a gente leva 10, 12, 15. Quando a feirinha é no próprio centro de acolhimento é mais fácil, porque o centro de acolhimento já é onde esses animais ficam. Então a população consegue ver todos os animais deles, mas a gente, por ser um departamento que lida com inquérito policial, tudo, a gente não divulga onde esses animais ficam. Então, a gente leva eles pra feirinha e tem feirinha que a gente sai muito animado, muito feliz, porque 5 adultos foram adotados. Adulto é muito mais difícil, né? Filhote normalmente vai que nem água. A gente leva 5 filhotes, são pequenininhos, 5 vão. Agora, adulto, quando 1 ou 2 adultos são adotados ou quando o animal que tá com a gente
há mais de 2 anos, quando a tigresa foi adotada, por exemplo. Tem animal que ficou com a gente 2 anos e é adotado, é uma alegria imensa pra gente, né? Então, tem feirinhas que elas têm um resultado melhor, assim como tem feirinha que às vezes um animal foi adotado ou nenhum animal foi adotado. Então, depende muito do dia, não tem nem como a gente prever. Quantas feirinhas desse tipo vocês realizam por ano e se essa do dia 8 vai ser a última desse ano? Normalmente é uma feirinha por mês. A gente tenta fazer essa média, né? A gente sempre se junta com o centro de acolhimento. Então, um mês o nosso departamento organiza e eles participam com a gente. Um outro mês eles organizam e nós participamos com eles para todos os animais poderem ter a chance de estarem na feirinha, né? E a previsão é que essa do dia 8 seja a última, sim, do ano. Tá. E tem crescido o número de pessoas que têm adotado? Olha, eu acredito que até que sim, sabia? Porque o Departamento de Proteção Animal hoje tem... Aqui em Botucatu, né? Eu tô falando mais aqui em Botucatu porque a causa animal é muito forte aqui em Botucatu, né? Mais do que em outras cidades ainda. Tem muitas cidades que tem esse olhar mais de proteção animal, mas aqui em Botucatu em específico é de muitos anos já que traz. Então, eu acredito que tem aumentado, sim. Até porque hoje a gente tem uma lei municipal que, para comprar animais, né, comprar animais de raça mesmo, tem que ser um canil que seja registrado. E a gente não tem ainda canil registrado. Então, as adoções ou resgates de rua acontecem com mais frequência, sim. Nas redes sociais a gente acaba vendo, de repente, a exposição de alguns animais, né? E pessoas vendendo, inclusive. Aí, quando você vai ver os comentários, você tem marronzinho, você tem... Quer dizer, a pessoa aceita aquela venda normalmente. Machinho, você não tem machinho. Exatamente. Aí você vê aquele bebê, né, de poucos dias sendo ofertado numa rede social, sem controle nenhum, sabendo que a pessoa vai fazer por interesse financeiro apenas, né? Com certeza. Isso acontece bastante pensando em lucro, né? Quando pega um filhote ainda, pega um macho e uma fêmea, por exemplo, pensando em continuar aí com procriação desses animais sem nenhum tipo de controle. E é por isso que a lei municipal vem hoje tentando regulamentar esse comércio, né? É deixar bem claro que o objetivo não é proibir o comércio. E a gente entende também que tem necessidades, né? Uma pessoa, quando você vai fazer a adoção, como a gente estava falando, a gente prevê alguns comportamentos ou porte, mas na maioria das vezes são animais sem raça definida. Então a gente corre o risco de ter um animal que a gente espera que seja mais calmo, mas ele seja mais agitado, ou que tenha um porte pequeno e acabe ficando num porte médio, a grande. E às vezes você tem que adequar a sua necessidade para dentro de um apartamento ou com um número de crianças. E a gente entende que há uma necessidade de procurar um perfil específico de animal. E por isso a comercialização. E também para não fazer a extinção das raças, que é muito necessário a gente fazer a manutenção delas. Mas para isso tem que acontecer dentro do bem-estar animal, sem os maus tratos, de forma correta. Por isso que a lei municipal faz essa regulamentação desses criadouros. Vocês monitoram depois da adoção para onde vai esse animal, quem serão os tutores e por quanto tempo vocês ficam monitorando tudo isso? A gente monitora sempre, pelo menos, logo na pós-adoção imediata, aí por um mês. E de qualquer forma, o monitoramento acontece porque se acontecer alguma coisa errada, vai chegar pra gente, né? Porque nós somos o departamento que recebe as denúncias. Então a gente está sempre monitorando. Se acontece da gente fazer uma doação de um filhote, por exemplo, que não foi castrado, esse monitoramento é mais íntimo, porque daí a gente precisa acompanhar se a castração vai ser feita. Porque também está prevista na lei municipal a castração obrigatória. Então tudo depende do perfil do animal que foi doado para a gente fazer o acompanhamento. Já no finalzinho, para a pessoa que quiser adotar, ela tem que levar alguma coisa, preencher algo, como vai funcionar? A pessoa que procura adotar um animal, vai na feirinha, ela tem que ser maior de 18 anos, levar um documento com foto e comprovante de residência. E aí, lá na hora de fazer a adoção, ela tem toda uma papelada para preencher, explicando sobre a lei municipal, explicando sobre posse responsável, explicando sobre maus tratos e de que ela está ciente de tudo isso, inclusive de caso ela posteriormente desista da adoção, não queira mais ficar com esse animal, depois de já estar com ele, ela que é responsável por esse animal. Porque isso às vezes acontece também. A pessoa adota, depois de uma semana fala, me arrependi, eu achava que eu queria, mas eu não quero.
bom, então agora a gente vai ficar monitorando, mas quem tem a responsabilidade de destinar esse animal é a pessoa que adotou. A gente gostaria de agradecer a Débora e também a Beatriz pela presença aqui. Tomara que seja um sucesso, né? Disponham sempre da gente aqui. Bom dia a vocês, viu? Bom dia, nós que agradecemos a recepção e a oportunidade. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade de poder divulgar um pouco mais do nosso trabalho e da nossa feirinha do dia 8, das 13 às 16 horas no Parque Municipal. No Parque Municipal.